Beleza? Então vamos começar. Tá bom, pessoal? Deixa eu só conferir aqui se tá tudo ok. É isso mesmo. Então vamos lá. Na última aula a gente estava falando aqui, né, sobre o tema a chegada dos primeiros homens à América. Nós paramos aqui no slide 12. Número 3. Sim. Paramos aqui, né, na questão 3. Então vamos lá. O enunciado diz o seguinte: existem duas hipóteses sobre a migração dos seres humanos para a América. E a letra A pede para a gente apontar as duas hipóteses, né? Mencionar essas duas hipóteses. A primeira hipótese, né, isso aqui de acordo com esse texto aqui que foi tirado do próprio PET, pessoal. A primeira delas afirma que os homens teriam migrado da África para a Ásia e passado pelo Estreito de Bering até chegar na América, entre 14 e 10 mil anos atrás. Então, a teoria do Estreito de Bering é a primeira hipótese, né? Inclusive é a mais aceita no consenso geral científico. E tem a segunda hipótese, né? A outra hipótese afirma que no mesmo período os homens teriam migrado em pequenos barcos da Ásia até a Polinésia, próximo à Oceania, e de lá navegado nas pequenas embarcações, passando pelas pequenas ilhas até chegar na América. Tá bom? Então nós temos essas duas hipóteses, pessoal. A primeira hipótese é a hipótese do Estreito de Bering, né, a travessia a pé feita pelo Estreito de Bering. E a segunda hipótese seria a hipótese da Oceania, tá bom? Onde eles fizeram esse trajeto de ilha em ilha usando pequenas embarcações, ok? Vocês querem ler para mim o que vocês colocaram nessa questão? Posso? Pode sim. A primeira afirma que os homens teriam migrado da África para a Ásia e passado pelo Estreito de Bering. A segunda afirma que no mesmo período os seres humanos teriam migrado em pequenos barcos. Exatamente, está correto. É isso aí. Alguém mais quer ler, pessoal? Pode ler. A minha foi a mesma. Tá certo, beleza. Alguém mais quer ler? Ou posso passar? Posso ler? Pode sim, por favor. A primeira afirma que os homens teriam migrado da África para a Ásia e passado pelo Estreito de Bering. A segunda afirma que os homens teriam embarcado da Ásia para a Polinésia, de lá embarcaram para a América. Exatamente, isso mesmo, tá correto. É isso mesmo, pessoal. Então, continuando aqui, né? A letra B. Explique qual das hipóteses é a mais provável, ok? Então, pessoal, essa aqui, ó, de certa forma, é uma questão de resposta pessoal, né? Você vai dar a sua opinião. Qual delas que você acha que é a mais provável, ok? Olha como eu coloquei aqui, ó. Por muito tempo, a teoria do Estreito de Bering foi mais aceita, porém novas descobertas reacendem as discussões sobre a origem dos habitantes da América, a data e a forma da chegada ao continente. Então, eu usei argumentos para defender que a teoria do Estreito de Bering é a mais aceita, porém a outra teoria também pode estar correta, né? Existem dados que colocam ela provavelmente correta, né? Boa tarde. Boa tarde, Marcos. Tudo bom? Vou colocar aqui sua presença. É Marcos Vinícius da Silva, né? É. Ok. Alguém quer ler a resposta que colocou nessa questão aqui, pessoal? Posso? Sim, sim. A migração teria ocorrido da Ásia. No entanto, não se descartam atualmente outras teorias do povoamento da América. Correto. Excelente. É isso mesmo. Alguém mais? Quer compartilhar? Não. Você colocou mais ou menos isso também? Sim.
Beleza. Então tá bom. Então continuando aqui, né, pessoal? Aqui é a questão 4. O cientista dinamarquês Peter Wilhelm Lund, de 1801 a 1880, é considerado o pai da paleontologia brasileira, o ramo da ciência que estuda as formas de vidas existentes em períodos geológicos passados, a partir dos seus fósseis. De acordo com a revista Ciência Hoje, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, em artigo de Raquel Aguiar, o pesquisador descobriu mais de 12 mil peças fósseis em cavernas da região de Lagoa Santa, Minas Gerais, que permitiram escrever a história do período pleistocênico brasileiro, o mais recente na escala geológica. Okay? E aí vem aqui a questão. Analise por que as descobertas de Peter Lund são importantes. Por que são importantes? Segundo aqui o próprio texto do PET, são importantes porque permitiram escrever a história do período pleistoceno brasileiro, né? O mais recente na escala geológica. Ok? O que é que vocês colocaram aí? Posso? Sim, sim. Porque permitiram escrever a história do período Pleistoceno. Correto, é isso mesmo. Alguém mais? Alguém colocou diferente? Posso falar o meu? Pode sim. Para o estudo passado. Correto também, né? A contribuição dele a partir do estudo dos fósseis foi um maior entendimento também, né, do passado. Beleza. Ok? Então é isso, pessoal. Aqui nós terminamos a correção da semana 4, né, do PET 2. E agora a gente vai passar para a correção aqui da atividade complementar das semanas 3 e 4, né, a atividade do livro. Recomendo que vocês sigam o meu canal, Professor Edivaldo História, com aquela reza do YouTube, curta, compartilhe os vídeos, se inscreva no canal, clique no sininho, né? Todas as nossas aulas são postadas lá, vocês podem estar acessando. Também se inscrevam no canal do professor Dimas Antônio, né? Parte das correções das atividades estão sempre lá, né? E o conteúdo da nossa aula foi baseado nos vídeos dele, ok? Beleza? Então vamos passar aqui para atividade complementar. Deixa eu só fechar aqui. Apresentar aqui pra gente. Só um momentinho. Ok, vou apresentar aqui. Ok, vocês estão vendo aí? Sim. Sim. Beleza. Deixa eu perguntar. Todo mundo já fez essa atividade aqui? Sim. Beleza. Sim. Vocês fizeram essa atividade no formulário do Conexão Escola ou fizeram no Sim. caderno? Eu fiz nos dois. Professor. Oi. Pode Eu falar. fiz um formulário. Beleza, Também fiz o formulário. sem problema. Beleza. Se alguém tiver feito no caderno aí, né, tiver as respostas na mão, pega aí e vamos conferir se fez tudo certo, tá bom? Então vamos lá. Essa atividade complementar, ela vai trabalhar os temas das semanas 3 e 4 com essas questões aqui, né? As questões 2, 3 e 4 da página 49 do seu livro didático, as questões 1 e 3 da página 63 e as questões A, B, C e D da página 65, tá bom? Então vamos lá. Como vocês podem ver, eu usei aqui o layout do próprio formulário para poder montar esse slide aqui, né? Deixa eu só conferir aqui, ok? Então, dando seguimento aqui à questão 2, né? Assinale a incorreta e corrija-a.
Ou seja, todas as alternativas aqui são verdadeiras, são corretas. Só uma é falsa. E é a falsa que a gente está procurando mesmo. Tá bom? Então vamos analisar todas aqui. A gente já sabe que seria a letra D, né, na 2. E vamos analisar todas aqui para entender por que a 2 que é a errada. Letra A. O principal teórico do evolucionismo, o cientista inglês Charles Darwin, afirmou no século XIX que o ser humano e todos os seres vivos são o resultado de um longo processo de evolução. Essa é verdadeira, né? Esse processo de evolução, que ele chamou de seleção natural, diz que as espécies que melhor se adaptam ao meio ambiente têm mais chances de sobreviver, de se alimentar e de se reproduzir. As espécies que não têm adaptações que lhes permitam uma sobrevivência mais fácil, elas vão ter mais dificuldade de se alimentar, mais dificuldade de se reproduzir e mais dificuldade de se perpetuar. Quando a gente joga esse esquema num processo de milhares de anos, a gente vai ver que essas adaptações elas vão sofrendo, né, alterações cada vez mais radicais, sempre buscando se adaptar ao que o meio ambiente está pedindo, né, de cada espécie. E aí a gente vai ver o processo de evolução de uma espécie dando origem a outras, né? Então a letra A seria correta. A letra B, segundo Darwin, os seres vivos passaram por um processo de seleção natural e o exemplo disso é o urso polar. Essa espécie de urso teria conseguido sobreviver em seu ambiente por apresentar características como pele espessa e pelagem branca. Essa aqui também está correta, né, pessoal? O urso polar ele não é uma espécie originária do Ártico. Ele provavelmente ele evoluiu de um ancestral dos mesmos ursos que vivem nas regiões mais abaixo, né? As regiões não tão gélidas quanto os árticos, né? Mas nesse processo aí de migração e busca de recursos, ele se estabeleceu ali e apresentou uma boa adaptação, né, àquele clima, aquele ambiente. E dentro de milhares de anos, essas características que lhe promoveram uma maior adaptação só foram atenuadas, só foram acentuadas, só foram desenvolvidas até dar origem, né, ao urso polar que a gente conhece hoje em dia. Então a letra B também estaria correta. A letra C. Outras espécies animais não apresentavam características para enfrentar as mudanças que, de tempos em tempos, ocorriam no ambiente. E como não conseguiam chegar à fase da reprodução, elas foram desaparecendo. Essa aqui também é verdade, né, pessoal? As espécies que não conseguiam se adaptar às intempéries, às dificuldades que cada ambiente impunha a elas, né, elas não conseguiriam nem se sustentar, tampouco se reproduzir, né? E por isso acabaram sendo extintas. Então a C realmente é verdade. E a letra D, Darwin afirmou que o ser humano descende do macaco. Essa aqui, ó, é uma pegadinha, porque muitas vezes as pessoas têm o costume de afirmar, né, que essa teoria de Charles Darwin, a teoria da evolução, é uma teoria falsa, porque ele afirma que o homem veio do macaco, que o homem descende do macaco, que não é verdade, né, pessoal? O processo de evolução dos mamíferos, pelo menos dos mamíferos que chegaram até a espécie humana, ele tem muito a ver com o processo do meio vegetativo em que eles se incluíam. Os primeiros mamíferos, eles eram assim bem próximos a pequenos roedores, né? Pequenos mamíferos mesmo de pequeno porte. E eles foram percebendo que no alto das árvores a chance de um predador pegá-los era menor. Então alguns desses mamíferos começaram a se adaptar a viver em cima de árvores. E como era um período onde a vegetação de floresta, a vegetação arborífera era muito densa, essas espécies desenvolveram adaptações que lhes permitiam passar a vida inteira em cima das árvores, né? Sem a necessidade de descer até o chão em momento nenhum. Eles podiam nascer, crescer, se reproduzir, se alimentar,
né, e envelhecer em cima das árvores. Quando acabasse o fruto de uma árvore, eles simplesmente caminhariam de um galho até o outro galho de uma outra árvore, né, porque as árvores eram tão juntas que os galhos se cruzavam. Então era fácil para eles se transitar de uma árvore para outra, né, e assim ter um estilo de vida arborífero. Só que quando a vegetação começou a mudar e essas espécies não conseguiam chegar até as árvores mais próximas sem ter que descer da árvore, porque que aconteceu? Essa vegetação arborífera ela foi ficando cada vez mais escassa, né? As árvores foram ficando cada vez mais espaçadas umas das outras e foi dando lugar a um novo tipo de vegetação, que era a vegetação de grama, de mato, né? E esses grupos de mamíferos que viviam no alto das árvores, que já estavam bem adaptados, né, em viver no alto das árvores, que inclusive são os ancestrais, tanto nossos quanto dos macacos atuais, das espécies de macacos atuais, eles tiveram que descer dessas árvores para andar um trecho de solo, de terra firme, até chegar na outra árvore onde tinha o alimento, né? Então, essas espécies elas tiveram que se adaptar a descer das árvores agora. Elas se adaptaram a viver nas árvores. Agora vão ter que se adaptar a descer, a viver no chão, né? Então, inicialmente, essa adaptação era o suficiente só para que elas descessem da árvore, caminhassem um pouco e subissem na outra árvore. Só que isso aí foi gerando um problema, porque muitas vezes nesse trajeto de caminhar de um espaço para o outro, vinha um predador que estava no chão e ia lá e comia esse mamífero que estava caminhando de uma árvore para outra no chão, né? Então, começou um processo de adaptação para esse trajeto, né? O mamífero que descia da árvore, ele chegava ao chão e para poder enxergar se o predador estava vindo de longe ou não, ele começou a caminhar com as patas traseiras, né? Ele começou a tomar um comportamento bípede, ou seja, ele começou a andar só com duas pernas, né? E aí foi se desenvolvendo cada vez mais essa habilidade, até que chegou um momento que um ancestral, dentre esses aí que estavam nesse cotidiano, resolveu buscar recursos fora das árvores, né? Em espaços cada vez mais distantes. Então, foi aí que começaram a surgir as primeiras espécies de pré-australopithecus, depois de australopithecus, depois o gênero hominídeo, né? Onde a gente vai ter aí o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo de ergaster, o Homo de Neandertal, até chegar o Homo sapiens. Então existe todo um processo, pessoal. E tem uma diferenciação. Dentre esses grupos aí, né? Que viviam em árvores, parte deles evoluíram e chegaram até os macacos atuais. A outra parte evoluiu, né, seguiu esse caminho que eu expliquei aqui e chegou até a espécie humana. Então não quer dizer que o ser humano ele veio do macaco, ele descende do macaco, não. Quer dizer que o homem e o macaco são parentes. Eles têm ambos um ancestral em comum, ok? Mas é aquela coisa, não quer dizer que o homem veio do macaco, é descendente do macaco, né? Ele é um parente do macaco, ele só tem um ancestral em comum. E nessa questão do ancestral em comum, pessoal, isso não se estende somente ao macaco. O macaco é um parente mais próximo do ser humano, mas toda vida tem algum laço de parentesco, pessoal. Toda vida tem algum laço de parentesco. Como, por exemplo, eu expliquei para vocês em aulas anteriores, né? O código genético do ser humano, ele é metade igual ao de uma banana, para a gente ter noção, né? Isso quer dizer que a gente é parente da banana? Em certo aspecto, sim. Em certo aspecto, nós temos uma similaridade, né? Assim como temos a similaridade com qualquer outro ser vivo, qualquer outro ser orgânico. A questão do macaco é que a semelhança genética e o estudo dos fósseis nos levam a entender que há um parentesco, entendeu? Que há um parentesco. Por exemplo, o código genético de um ser humano e o código genético de um chimpanzé são 98,5% iguais, né? Tudo isso aí leva a gente a afirmar esse parentesco, essa ligação,
né? Mas não há uma descendência, não. Ok? Por isso a letra D seria falsa. Alguém marcou diferente? Não. Beleza. Não. Beleza. Professor, Não. Oi. o Marcos falou no chat que ia sair porque ele tava mal. Tá mal por quê? Já saiu? Saiu não, né? Saiu agora. Como assim, gente? Tô mal. Estranho, né? Isso aí, depois eu vou conversar com ele pra ver como é que é. Então é isso aí, pessoal. A número 2 seria a letra D. Obrigado por avisar, viu? Bom que eu já fico aqui informado. Às vezes me passa batido as coisas que falam aqui no chat, que eu tô tão concentrado na explicação que eu não vejo. Mas é isso aí. Então a número 2 seria a letra D, pessoal. Número 3. Sobre os fósseis, assinale a incorreta, ou seja, estamos procurando a falsa, e justifique a sua escolha. Ou seja, todas as alternativas são corretas, são verdadeiras. Só tem uma falsa, e é ela que nós estamos procurando. Então vamos lá. A letra A. Os fósseis são vestígios ou restos petrificados de seres vivos, tanto animais quanto vegetais, que viveram há muito tempo. Isso é verdade, né, pessoal? O que acontece? Quando um objeto orgânico, um ser vivo, cai na Terra, né, há partes da sua fisiologia, da sua fisionomia, né, da sua composição orgânica, que são mais dificilmente mais dificilmente decompostos. E essas partes que são mais difíceis de se decompor, geralmente elas estão expostas a intempéries da natureza, né? Chuva, vento, enxurrada, barro, e tudo isso aí vai, né, entrando dentro dos poros daquela matéria orgânica e vai petrificando ela, vai fossilizando ela. Então, quando a gente acha um fóssil, né, de 10, 20, 30 mil anos atrás, a gente está encontrando uma rocha, o fóssil é uma rocha, né, que antes foi um osso, né, foi uma parte de um esqueleto de algum ser vivo, né, ou então foi alguma parte de algum vegetal, né, mas é um objeto orgânico que se petrificou, né? Então, é correto aí a letra A. A letra B. Na análise dos fósseis, um crânio pode informar a espécie do gênero Homo. Também é correto, né, pessoal? Através da análise da estrutura, da forma de um crânio, não só de um crânio, mas de vários outros, né, ossos, dá para você definir aí de qual espécie que ele pertence, ok? A letra C. Analisar um dente pode indicar se um indivíduo se alimentava de carne ou somente de vegetais. Dentes de leite indicam tratar-se de um fóssil de criança. Correto, né, pessoal? Vocês aí já devem ter perdido alguns dentes de leite, né? Já devem ter trocado alguns dentes. Eu já perdi todos os dentes, ganhei novos, ainda bem, né? Professor, Oi, eu acho uma história muito engraçada sobre um dente meu que caiu. qual que é? Conta aí pra gente. Aconteceu, né, que eu tava sentindo, de vez em quando o dente tava mal, eu falei, tec. Depois de outros dias, passou um dia, depois fez tec. Aí quando foi ver, o dente tava partido no meio, sem nenhuma cárie. Caramba! Ele partiu no meio sem nenhuma cárie, por quê? Eu não sei. Que coisa, não? Às vezes às vezes você mastigou alguma coisa mais dura, não? Eu não sei, porque eu não senti nada na minha boca. Teve uma vez que eu quebrei um dente meu comendo goiaba. Mastiguei a goiaba, mordi a goiaba e tinha uma semente que estava muito dura. Eu quebrei meu dente comendo goiaba. Você vê, às vezes acontece sim. Pois é, mas a questão é essa. É um processo, né, de transição da infância para a fase pré-adulta
que a gente chama de adolescência, né? E a fase adulta, essa questão da troca de dentes, né? A troca da dentição. E também outra afirmativa aí dessa questão que é correta. Dá para você saber se um animal é carnívoro ou se ele é vegetariano, se ele é herbívoro, né? Ou se ele é até onívoro, como nós somos, né? Nós temos adaptação para nos alimentarmos tanto de vegetais de produto, quanto de alimentos de origem animal, né? Através do formato da estrutura dos dentes, né? Quem tiver cachorro aí ou gato, depois observa, mas observa com cuidado para não levar uma mordida, o formato dos dentes desses animais. E eles são naturalmente animais carnívoros. Vocês vão ver que os dentes deles são mais pontudos, ou seja, eles têm uma adaptação dentária que serve justamente para quê? Para perfurar, para rasgar, para dilacerar, né? Por quê? Porque esse tipo de função que o dente de um animal carnívoro acaba desempenhando na dieta dele, né? Aí depois vocês procurem observar o dente de vocês também. Nós somos animais onívoros, ou seja, a gente se alimenta tanto de produtos de origem animal quanto de produtos de origem vegetal, ok? Mas só que essa adaptação para a gente comer produtos de origem animal, ela se deu mais recentemente, ok? Porque os nossos ancestrais mais anteriores, né, os ancestrais mais imediatos que desenvolveram essa capacidade de se alimentar também de produtos de origem animal. Mas na maior parte do nosso processo evolutivo, a gente descende de animais de dieta vegetariana. Então depois vocês procurem observar no espelho os dentes de vocês, principalmente os dentes de trás, pessoal. São dentes adaptados para triturar, para esmagar o Professor, alimento. Oi. a Evelyn perguntou por que a gente é animal. Porque nós somos animais. Uai, Evelyn, eu te pergunto por que a gente não seria. Você acha que o ser humano não é um animal? Escreveu errado. O que vocês acham? Por que o ser humano é um animal? Porque ele seria descendente de algum animal? É uma boa resposta, né? É isso aí. Toda vida ela descende de uma outra vida, né? A vida não surge do nada, né? É uma boa resposta. Pessoal, toda forma de vida ela está ligada de alguma forma, né? Animal é só um termo, é só uma palavra que a gente usa para se referir a seres vivos, né? No caso, mais especialmente a seres vivos que têm a capacidade de se movimentar, né? Quando a gente fala de animal, a gente sempre pensa em algum animal, em algum ser vivo que tem a capacidade de se movimentar. Os seres vivos que estão estáticos, a gente geralmente não chama de animal, a gente chama de planta, de fungo, né? A gente se refere de outra forma, mas no geral, somos todos seres vivos. A nomenclatura, ela não faz diferença na realidade. Lembra que eu disse para vocês que nosso DNA ele é metade igual ao de uma banana? Será que nós somos plantas? Não, né? Mas mesmo assim, isso mostra que toda vida ela está ligada, ela está conectada. Então, quando fala assim, animal, o ser humano é um animal, o ser humano não é animal, isso é uma discussão que em certo ponto não faz muito sentido, né? No sentido biológico, no sentido científico, não faz muito sentido. Às vezes, no aspecto filosófico, sim, né? Quando a gente fala assim, será que o ser humano é um animal? Porque existem teorias, né, principalmente as teorias criacionistas, que dizem que o homem, como uma criatura feita por um Deus, né, por uma divindade, por uma entidade divina, né, ele não poderia se considerar ser categorizado como um animal. Ele seria uma classe de ser vivo à parte, né? Ele ficaria separado das outras espécies de seres vivos, né? Mas isso aí é uma visão sem comprovação científica, né? O que a ciência mostra, o que a ciência indica, é que nós estamos muito mais dentro do espectro
de animal do que fora do espectro de animal. Olha só para vocês verem os sentimentos que o ser humano tem, por exemplo. O ser humano ele sente medo, ele sente fome, ele sente dor, né? Ele sente falta, né? O ser humano sente raiva. São todos elementos, são todas emoções que outros animais também sentem, né? Então, isso coloca a gente muito próximo, né? Dentro do conceito que a gente entende por animal, por ser vivo, né? Evelyn disse, a Bíblia diz que Deus sempre existiu, certo? Né? Mas não é isso que está sendo debatido aqui, né? Não, a ideia da ciência não é bater de frente com a Bíblia, né? A ideia da ciência é explicar as coisas de uma maneira lógica, de uma maneira argumentativa que possa ser testada, que possa ser, inclusive, contradita, né? Porque a ciência ela sempre está aberta para o debate. Uma pessoa que vai lá e, através de um experimento, descobre que a ideia de um cientista estava errada, ele tem a chance de fazer a ideia dele ser validada sobre a ideia que foi desconsiderada, né? A Bíblia ela está no aspecto da fé, no aspecto da religião. E a fé não se questiona, cada um tem a sua. A fé tem a ver com questão de identidade, de identificação, de visão de mundo. Ok? Deu para esclarecer, Evelyn? É que às vezes pode confundir, pessoal, é porque nas aulas de história, né, como a história é uma ciência, ela sempre vai preterir a uma abordagem científica, né? Sempre vai haver uma abordagem mais voltada para a ideia do evolucionismo, para a ideia que é adotada pelo consenso científico, né? Mas e aí, Evelyn? Deu para entender o que eu expliquei aqui? Sim. Beleza. Isso não quer dizer que o professor é contra a religião, que a gente é contra a religião, nada disso. É só a abordagem mesmo, né? Da matéria como uma ciência, ela vai defender o ponto de vista científico. Ok? Então é isso aí. Então, essa questão aqui dos dentes deu para entender, né, pessoal? Sim. Sim. Ok. Mariane falou que vai numa festa junina de 5h40 às 5h45 ou 5h55. Cuidado com a aglomeração, hein, Mariane? Vai só menina, que só tem um menino na minha rua. Não, eu falo aglomeração é por causa do Covid, né? Se eu não me engano, umas 6 pessoas. Beleza, mas assim, vai de máscara, com álcool em gel, tá? Se protege, se cuida bem. E aqui, pessoal, por que a letra D é falsa? Vamos lá. A partir da análise de um fóssil humano, é impossível saber se é de um homem ou de uma mulher. Essa aqui é falsa, né, pessoal? Vocês lembram quando a gente estava falando sobre a Luzia? Aquele fóssil que foi encontrado em Minas Gerais? Lembram? Sim. Sim. Pois é, que eles até reconstruíram a face dela, descobriram que ela tinha características de negras, né, de populações negroides que vinham da Oceania, né, sabia-se que ela era uma mulher. Então a estrutura física, a fisionomia, né, a estrutura óssea, ela tem as suas variações dependendo do gênero, né? Assim, somos todos a mesma espécie, né? Tanto homens quanto mulheres independentes, somos uma espécie. Só que existem as suas características, né? Características que são mais femininas, características que são mais masculinas, e isso aí pode ser mapeado, pode ser descoberto através da análise, né? Dos fósseis, de outras coisas também. Ok? Então a letra D seria falsa. A 4. Essa 4 aqui, pessoal, vocês deveriam preencher um quadro, tá bom? Mas como no formulário eu não consigo fazer um quadro, não tem essa possibilidade, essa opção, eu fiz uma questão de associação. Eu adaptei a questão para que ela possa servir como
uma questão de associação. Espera aí só um minutinho, pessoal. Deixa eu dar presença aqui. Olha aqui, eu coloquei presença hoje para Evelyn, Gabriele, Helena, Henrique, Luana, Marcos, Mariane e Vinícius. Não esqueci ninguém não, né? Não. Beleza. Então vamos lá, essa aqui é bem fácil, essa aqui ficou até bem tranquilo aqui no formulário. Espécie da qual fazemos parte? Homo sapiens, né? Homo sapiens sapiens. Isso aí. Onde se originou a espécie? Originou-se na África e depois se espalhou por todos os continentes, adaptando-se por diferentes ambientes, ok? E em que época surgiu? Surgiu há cerca de 100 mil anos. Aí vocês só fariam a associação, né? Dessa forma, que aí dá certinho, ok? Aqui, A1. Há duas hipóteses para explicar os prováveis caminhos percorridos pelos povoadores na América. É aquela mesma Professor. questão. Oi? A Evelyn falou que a internet dela tá caindo. Tá bom, tudo bem, Evelyn. Se tiver algum problema, se a sua internet cair e você não conseguir pegar o final da aula, depois você pode assistir ela também no canal do YouTube, tá bom? Beleza. Então aqui, galera, é aquela mesma questão que a gente trabalhou, né, na última correção da semana 4. Vamos lá. Há duas hipóteses para explicar os prováveis caminhos percorridos pelos povoadores da América. E a letra A, explique a hipótese número 1. Só um minuto. Vamos lá. Explique a hipótese número 1. O que vocês podem responder aí, ó? Chegar... Posso? Pode sim. Afirma que os seres humanos teriam migrado da África para a Ásia e passado pelo Estreito de Bering. Isso aí. Exatamente. Alguém mais? Alguém colocou... Eu fiz igual. Beleza. Alguém colocou de outra forma? Beleza, Luana. Gabriela, Helena, Henrique. Se vocês quiserem participar, viu? Vinícius. Fiquem à vontade. Tá bom? Eu coloquei assim, ó. Chegaram à América por terra depois de atravessar o Estreito de Bering, situado entre a Sibéria, na Rússia, e o Alasca dos Estados Unidos. Essa travessia teria ocorrido em uma das vezes em que o nível do mar baixou muito, levando à formação de um caminho de terra e gelo que ligava a América à Ásia pelo norte. Ok? Eu coloquei assim. E aqui, explique a hipótese número 2. Quem quer falar aí? Posso falar? Pode sim. A hipótese 2 diz que o homem migrou da Ásia para a Polinésia em pequenas embarcações e de lá veio para a América em pequenas embarcações. Isso aí, tá correto. É isso aí mesmo. Quem mais? Posso? Pode sim, por favor. Afirma que no mesmo período os seres humanos teriam migrado em pequenos barcos da Ásia até a Polinésia, próxima à Oceania, e de lá navegando em pequenas embarcações, passando em pequenas ilhas até chegar na América. Isso aí, tá correto também. Né? A gente tem que pensar que estava ocorrendo no planeta uma era do gelo nesse período. Então, a água dos oceanos, o nível do oceano estava mais baixo. Né? Por isso, muitas ilhas que hoje em dia estão submersas, estão debaixo do oceano, nessa época, como o oceano estava mais baixo, né? Porque tinha muita água congelada nos polos, muitas geleiras, né? Muita água estava congelada lá nos polos, né? O nível do oceano estava mais baixo e havia mais ilhas no caminho. E isso facilitaria, né, esse processo aí de viagem em pequenas embarcações, porque haveriam mais ilhas, mais pontos de parada que facilitariam, né, essa jornada aí. Olha, eu coloquei assim, Professor, ó. Oi, pode falar. existiram quantas eras do gelo?
Evelyn, agora você me apertou sem me abraçar. Não sei te falar assim de cabeça. Eu posso pesquisar e trazer para você na próxima aula, tá? Vou até anotar aqui. Pode ser? Tá. Então, deixa eu só pegar o lápis aqui que eu vou anotar aqui. Existiram quantas eras do gelo? Eu vou pesquisar e na próxima aula, sem falta, eu te trago a resposta. Eu te dou já uma resposta clara que não existiu só uma, tá bom? Eu acredito que a espécie humana, ela vivenciou uma. É o que eu acredito. Mas antes de surgir a espécie humana, existiram outras, né? Agora, quantas que foram exatamente, eu não sei te dizer, mas eu vou pesquisar e a resposta que eu encontrar eu trago para você na próxima aula. Beleza? Mas é uma pergunta muito interessante essa sua aí. Muito, muito pertinente. Vocês já devem ter visto o filme A Era do Gelo, né? Sim. Já. Vocês devem ter percebido como que era a fauna nesse período, como que existiam espécies de animais diferentes nessa época, né? Através do desenho. Então, todos aqueles animais que são representados na animação da Era do Gelo, eles existiram de verdade, né? Claro que não daquele jeito, né? Aquilo lá é uma arte cartoonizada. Mas todos eles existiram sim em algum período. Depois vocês pesquisem animais que aparecem na animação da Era do Gelo. Vocês vão ver que interessante. Que era essa fauna, né? Do período pleistocênico. Aqui na letra B eu coloquei assim, pessoal. Chegaram à América por mar, vindos da Oceania. E, depois de atravessar o Oceano Pacífico, navegando de ilha em ilha em pequenas embarcações, desembarcaram nas costas do continente americano. Outra possibilidade ainda é que parte deles veio a pé pelo Estreito de Bering e a outra parte veio navegando pelo Oceano Pacífico. Ok? E a letra C, qual das possibilidades você considera mais provável? Justifique. Essa é uma questão de resposta pessoal. Você vai ver qual delas aqui que te agrada mais, que faz mais lógica, que tem mais lógica, mais sentido para você, né? Sobre o povoamento da América. Ok? Alguém quer falar o que colocou aqui na letra C? Posso? Pode sim. Eu considero a hipótese número 1 mais convincente. Ok. E vocês? Qual que vocês consideram mais convincente? A1 também? Beleza. A1. Tô vendo que todos vocês... Muita gente considera A1, né? Alguém considera a possibilidade 2 aqui, a hipótese 2, das pequenas embarcações, mais provável? Não? Não. Ah, então é isso mesmo. Então deve ser A1 mesmo. Então vamos lá. Aqui é a questão 3. Assinale a incorreta. Mais uma vez, né? Todas são verdadeiras, só uma que é falsa. Vamos analisar aqui. Nied Guidon e sua equipe descobriram no sítio arqueológico da Pedra Furada pedaços de carvão e de pedra lascada, que teriam pelo menos 50 mil anos. Segundo ela, tais vestígios são prova suficiente da presença humana na América desde aquela data. Pessoal, a teoria oficial, né, ela diz que a chegada dos seres humanos aqui na América, ela se deu mais ou menos aí a uns 20, 15, 10 mil anos atrás, no máximo 20 mil anos atrás. Nied Guidon, aqui nos estudos dela, ela encontrou pedaços de rocha, né, partido de pedaços de rocha lascada, né, e nessa rocha haviam vestígios de carvão que, segundo a análise pela datação de carbono, descobriram que
elas datavam mais ou menos de 50 mil anos atrás. Então, Nia de Guidon ela desenvolveu a teoria dela com base nessas fontes, né, dizendo que haviam populações humanas aqui na América há cerca de 50 mil anos atrás. Ou seja, a teoria dela diz que a humanidade chegou na América muito antes, né, do que as outras teorias previam que no máximo chegaram aqui há 20 mil anos atrás. Ela previu que chegou a 50 mil anos atrás. Né? Ela previu não, né? Ela concluiu através da análise do estudo dela, do desenvolvimento do estudo dela. Ok? Então essa é verdadeira, a letra A é verdadeira. O estudo dela aponta para esse resultado, né? Uma presença humana de mais de 50 mil anos atrás. Ok? Agora a letra B que é o importante, que é a incorreta. Né? O que ela está dizendo? Todos os cientistas atuais aceitam a tese de Nia de Guidon de que a presença do homem na América é muito mais antiga do que se pensa. Agora essa que é a falsa, porque nem toda a comunidade científica concorda com o que a Nia de Guidon diz. Tem gente que defende muito a teoria dela, que diz que a teoria dela é a teoria correta, que tem evidências assim muito prováveis, né, de que ela está correta. No entanto, existem tipo assim, se não for a maioria, grande parte da comunidade científica diz que a teoria dela está errada e que a presença humana aqui na América ela se dá no máximo há 20 mil anos atrás. Ok? Então nem todos concordam com ela. Então a letra B seria falsa, seria a que a gente está procurando. A letra C, vamos analisar aqui só para a gente aprofundar um pouco mais no tema. Outros cientistas, porém, não aceitaram as provas apresentadas por Nia de Guidon, dizendo que o carvão encontrado por ela pode ter sido produzido por incêndios florestais e que as lascas de pedra podem ser resultado do esfacelamento das rochas, ou seja, esses materiais seriam resultado de fenômenos naturais e não da ação humana. Também é verdade. Isso aqui é um dos argumentos das pessoas que são contra a teoria, né, que se opõem, que não aceitam a teoria de Nia de Guidon. Né? Então é o argumento que tenta anular a teoria dela. Né? A letra C, então, é verdadeiro. Né? Traz um fato verdadeiro. As pessoas, outros cientistas, né, que não aceitaram, defendem esses argumentos aqui contra a teoria dela. E a letra D. Né? Em 2006, porém, o cientista francês Eric Boeda comprovou que os artefatos de pedra encontrados pela arqueóloga brasileira foram feitos por seres humanos, que viveram onde hoje é o Brasil, entre 33 e 58 mil anos atrás. Essa é verdadeira também. Realmente, houve um estudo do Eric Boeda, né, que por argumentos, né, por uma linha lógica, diz que esses artefatos que a Nia de Guidon usa para defender a sua teoria foram sim, né, feitos por seres humanos. Né? E que esses artefatos aí comprovam a presença humana aqui no território do Brasil entre 33 e 58 mil anos atrás. Também é verdadeira. Mas qual que é a verdade maior? A verdade maior é que existem duas teorias, né? A teoria da Nia de Guidon e a teoria dos que se opõem à ideia da Nia de Guidon. Né? Então, qual que é verdadeiro? Quem que está certo? Aí é complicado de dizer, porque nem a sociedade científica tem um consenso sobre isso. Né? Esse é um ponto de debate. Né? Então, de todas essas alternativas aqui, a única que traz uma informação que não é correta, né, que não está dentro da realidade, seria a letra B, que diz que todos os cientistas aceitam a tese, onde não é verdade. Existe um debate, existe uma discordância. Ok? Então a incorreta, a falsa na número 3 seria a letra B. Ok? E aqui para terminar, pessoal, a última questão aqui, para vocês entrarem no fim de semana tranquilos, temos aqui o integrando com a língua portuguesa. E aí vai trazer inicialmente esse poema aqui da Rosiana Murray, né? O poema Caverna. Houve um dia, no começo do mundo, em que o homem ainda não sabia construir sua casa. Então disputava a caverna com bichos, e era aí sua morada.
deixou para nós seus sinais, desenhos desse mundo muito antigo, animais, caçadas, danças, misteriosos rituais. Que sinais deixaremos nós para o homem do futuro? Ela está falando aqui, né, pessoal, sobre as pessoas que viveram na pré-história e os sinais que eles deixaram, né, que hoje são usados para a gente entender como é que era esse tempo passado. E ela termina o poema com essa reflexão. Que sinais nós vamos deixar hoje para que as pessoas do futuro entendam o nosso tempo, né? E aí vem a letra A. De que grupo humano está falando a autora? Vocês querem? Posso? Pode sim. A autora fala sobre os homens primitivos. Correto, isso aí. Alguém colocou diferente? Eu coloquei dos homens das cavernas. Tá certo também. Isso aí. Alguém mais? Eu coloquei assim, ó, pessoal, dos grupos de caçadores-coletores do Paleolítico, que moravam em cavernas ou em abrigos feitos de galhos de árvores e peles de animais. Mas a de vocês também está correta, né? A minha é a mesma coisa, só que com mais palavra. A letra B. Qual o significado da palavra sinais no poema? O que vocês colocaram aí? Posso? Sim. O significado de sinais no poema são algum tipo de linguagem. Correto. Verdade. Isso aí. Alguém colocou diferente? Não? Eu coloquei assim, ó. Sinais são as pinturas Ok. Sinais são as pinturas e desenhos elaborados pelos primeiros humanos, né? As pinturas rupestres, as primeiras formas de arte, né? Mas vale destacar, como foi destacado aí, né, pela nossa colega, que é uma forma de linguagem. A gente sabe que essas pinturas rupestres, elas estão passando uma mensagem. Muitas dessas pinturas, elas trazem símbolos, elas trazem ícones que a gente não entende qual que é o significado. Eles tinham significado, eles passavam uma mensagem, né? Mas hoje em dia esse significado se perdeu. Mas existia sim uma linguagem, uma forma, uma tentativa de passar, né, uma informação ali. Só que essa codificação para a gente entender o que estava escrito ali, o que estava sendo passado ali, acabou se perdendo, infelizmente, com o tempo, né? É isso aí. A letra C. Dê exemplos de alguns sinais que nós deixaremos para as gerações futuras. E aí, o que vocês têm aí pra gente? Posso? Sim. Uma máscara, restos de vacinas e desenhos, etc. Correto, né? Realmente, se a gente for parar para pensar daqui 100 anos, né? Esses objetos que fazem parte do nosso cotidiano, vamos imaginar que daqui a 100 anos as pessoas estão pesquisando lá a pandemia de Covid-19, né? Esses objetos que a gente usa hoje em dia vão servir, né, de fonte histórica para as pessoas que estão no futuro. Isso aí mesmo. Alguém colocou diferente? Não? Eu coloquei assim, ó. Não. Beleza. Espera-se, né? A gente tem que pensar também que esse livro ele foi feito antes, né, da instalação da pandemia mesmo, né? Então ela não vai considerar esses fatores aí que a gente está enaltecendo aqui agora. Mas aqui na questão espera-se que o aluno cite textos, imagens, gravações, objetos da cultura material, né? Ou seja, tudo aquilo que a gente usa hoje em dia, né, no nosso cotidiano, pode se tornar uma fonte histórica no futuro, né? É isso aí. E a letra D, que é a última, né? O que um pesquisador que viver daqui a 100 anos poderá saber sobre os nossos tempos? Pessoal, essa questão aqui é basicamente a mesma resposta da letra C, né? Ou seja, é você pensar nos tipos de fontes históricas, né? Que fontes históricas visuais que a gente pode deixar,
né? A gente pode deixar fotos, a gente pode deixar um retrato, pode deixar um desenho, né? Que tipo de fonte histórica material que a gente pode deixar? Uma roupa, né? Uma caneta, um caderno. Que tipo de fonte escrita? Um livro, né? Um texto. Então, é só para exercitar vocês aí os tipos de fontes históricas. Alguém quer dizer o que vocês colocaram aí na letra D? Eu coloquei que poderá saber sobre a pandemia. Também, correto, né? Eu pus o mesmo. Isso aí, a partir de fontes materiais, né? De fontes escritas, uma reportagem que fala sobre a pandemia, né? Uma entrevista que se faz com um médico, né? Uma fonte oral, né? É, um livro que sai aí sobre a pandemia, uma fonte escrita, né? A máscara, como vocês disseram, as seringas, né, das vacinas, fontes materiais, né? Então todo tipo de fonte aí pode ser usado para tirar informação do que está acontecendo agora. É isso aí, beleza? Disso aí que foi explicado, vocês têm alguma dúvida, pessoal? Querem fazer alguma pergunta? Não. Ah, eu tenho uma dúvida, sim. Pode falar. Então, na capa do nosso livro didático, tem uma foto da festa do Divino. O que é essa festa? Festa do Divino. Olha, Tá na capa do nosso livro didático. você é muito observadora. Eu não cheguei a pensar. Deixa eu pesquisar aqui o que é a festa do divino, que eu já te respondo agora. Festa do Divino. Festa do Divino Espírito Santo é um culto ao Espírito Santo em suas diversas manifestações. É uma das mais antigas e difundidas práticas do catolicismo popular. Provavelmente é realizado nos estados de São Paulo, de Goiás, de Minas Gerais, de Santa Catarina, do Maranhão, da Bahia, Rondônia e Rio Grande do Sul. Uma celebração religiosa com caráter católico, né? Ela é comemorada aqui, nesse ano ela foi comemorada, né? No domingo, no dia 23 de maio de 2021. Ok? Ok, Deu para esclarecer aí? sim. Beleza, ainda bem. Então, beleza, pessoal. Obrigado por estarem aí comigo. Foi um prazer estar com vocês hoje. Espero que essa aula tenha sido boa para vocês de alguma forma. E até a próxima aula, tá bom? Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Até mais. Fique com Deus.